Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Gostaria de convidar a todos, irmãos e amigos, para junto assim estar fazendo a lição número 13 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa lição tem como texto base Jeremias 29, 11. E o título da lição é Certeza do Amanhã. Quem escreveu a lição foi o pastor Vanderlei Batista Marins, que ele é pastor na primeira igreja batista em Alcântara. E também já foi pastor aqui na nossa região dos Lagos, aqui em Cabo Frio, na primeira igreja batista em Cabo Frio. Então, desde já, nosso agradecimento a esse querido e amado pastor Vanderlei Batista Marins. Vamos estar lendo agora, irmãos, o texto que foi proposto pelo pastor. Então diz assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E desde já vamos partir para a introdução do estudo. Diz assim o autor da lição. Tempos de restrição são sempre inquietantes, cheios de especulações e de muitas novidades. Por outro lado, também pode ser visto como preciosas oportunidades para revermos muitas coisas, consertos, tomada de atitudes e permanecermos céticos e revoltados. Então, nós poderemos mudar a história, de acordo com a proposta aqui do pastor. O povo de Israel, no contexto do capítulo 29 do livro de Jeremias, deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso, menosprezou a palavra do Eterno, na voz dos seus profetas, serviu e adorou falsos deuses, prostituiu a fé e por isso a disciplina veio em forma de dominação estrangeira, cativeiro e humilhação internacional. Então, irmãos, a palavra de Deus diz, se eles honrarem a Deus, Deus sempre estaria honrando, libertando. E como aqui houve vamos dizer assim, uma quebra de contrato, entre o povo, uma ruptura de aliança entre o povo de Israel e Deus. Então Deus trouxe esse tipo de uma dominação, mas não era um castigo bem próprio, mas sim como diz aqui, por isso a disciplina, disciplinar, ensinar, corrigir. Então, é uma maneira de Deus trazer ali a disciplina, o ensinamento, como se deve portar diante de um Deus tão grande como o nosso Deus. Em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, ele não o abandonou. Meu irmão, interessante, mesmo diante de todas quando o povo deixou de adorar, Deus não o abandonou. Por isso, mais uma vez, lhe estendeu a mão. O Senhor revela os seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Todo sofrimento vai passar. Olha só, a tranquilidade que Deus consola eles através do profeta Jeremias e que, através dessa carta que foi lida ao povo que estava lá em cativeiro, que eles iriam para lá, mas a um determinado tempo, Deus traria de volta e daria a liberdade do cativo. Todo sofrimento vai passar. Existe uma manhã garantido dentro da vontade e bondade do Senhor. Assim não é diferente dos nossos dias. Deus corrige, Deus exorta, Deus disciplina. Deus não é um Deus vingativo. Como o Pai, ele faz uma expressão, como o Pai
disciplina o seu filho, assim Deus disciplina aos que o amam. Mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os à certeza do Evangelho. Então, em tudo tem um desafio na nossa vida. Esse estudo, irmão, eu até esqueci de dizer, eles são divididos em 3 tópicos. Primeiro tópico, a certeza que motiva o investimento da presença. Isso está baseado no versículo 4 a 7. O segundo tópico, a certeza que previne contra os proclamadores de mensagem falida. Isso está no versículo 8 a 9. E terceiro ponto e último, que é a certeza que conscientiza a nós. Firmamos no Deus da promessa. Tem o texto base de 10 a 11. Então, o primeiro tópico diz assim: certeza que motiva investimento no presente. Para garantir o futuro, nós temos que investir agora, né? Então, não foi assim também diferente com o povo de Israel quando estava lá no cativeiro. Independente das situações vividas, não podemos perder o trem do futuro. O desafio é focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Separei aqui para nós lermos alguns versículos que está em Salmo 125. Salmo 125. Versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então essa certeza que nós temos, não se abala, o cristão não se abala, mas ele sabe que o cristão permanece com o Senhor para sempre. O povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Essa carta é para dar tranquilidade àqueles que foram para lá e seria disciplinado pelo Senhor. O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, relato, né? Vivendo a dureza do cativeiro e marcado pela revolta e ausência expectativa. O Salmo 137. Vamos ler, irmão, o Salmo. Escola Bíblica Dominical é Bíblia, né? Então vamos estudar a Bíblia. Diz assim: junto aos rios da Babilônia assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas. Por todos aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, e se me não lembrar de ti, não preferi Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque dizia: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então, é uma saudade ali que estava acontecendo, tipo uma nostalgia, né, do tempo que estava na terra. E o povo pedia uma canção, e eles falavam: como posso me alegrar em terra estranha? Para que agisse com normalidade,
Então a carta veio marcada para que houvesse normalidade. Aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. A vida continuava. O que isso significava naquele momento? A resposta está em Jeremias 29, eu tenho separado aqui, né? Jeremias 29, que é o texto base, né? Jeremias 29, 5 a 7, que diz assim: edificai casas e habitais, plantai jardim e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos, filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Então, irmãos, a proposta de Deus é que mesmo lá no cativeiro eles tivessem uma vida normal, plantando, colhendo. E é interessante que os dominadores que dominavam eles não impediam deles fazer nada disso. Então, era para que eles tivessem uma vida normal. Conselhos preciosos para o povo: não agir como se tivesse arruinado. Olha só que estímulo. Mesmo em cativeiro, como se não tivesse arruinado. Mas que tudo era uma questão de tempo. O povo conheceria o poder restaurador de Deus, que utiliza o resultado de todas as coisas e aplica para o bem dos seus. Vamos ler em Romanos 8, 28. Olha só que coisa interessante o ensinamento da palavra, né? Nós agora vamos lá para Romanos e o que Romanos vai nos falar. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E o investimento continua. Precisava também se estender ao plano espiritual de forma ampla, até inusitada. Investir uma vida de oração. O cristão, eu já falei aqui que não existe vitória para o cristão sem oração. É a base de toda uma vida cristã, é a oração e a permanência na obediência da palavra de Deus. E ele faz aqui que o povo deveria orar pelo aquele lugar onde eles iriam, porque ali traria paz sobre eles. E mais desafiador ainda, orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz daquela cidade. As nossas cidades hoje são verdadeiras guerras urbanas. E nós devemos orar pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas. Ainda que muitas das vezes nós discordamos até de alguns conceitos deles. Mas a obrigação do crente é orar para que haja paz. Tinham que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento. Era um lugar onde a vida teria prosseguimento. E não seria possível ter uma maneira diferente se ainda continuasse com pessoas presas ao passado de revolta, de ódio e de vingança. Devemos orar, irmãos, pedindo que Deus conforte o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos agora nessa pandemia. Talvez muitos não estejam entendendo o motivo de Deus permitir essa enfermidade e venha a ter rancor até do Criador. Eu sei que é difícil você falar assim, e você vai, como pode um ser humano ter rancor de um Criador? Muitos têm, talvez até no seu íntimo, acusado Deus dessa pandemia.
Mas uma coisa é certa, irmão, Deus está corrigindo, Deus está trazendo a correção. O homem, a cada dia, ele peca e peca muito na presença de Deus. É necessário que Deus tenha trazido a correção, o ensinamento. E diz assim, Jeremias antecipa a mensagem do Evangelho, que está em Mateus 5, vamos ver, Mateus 5, Mateus 5, 44. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, nossa missão aqui como igreja, como crente, como ser humano, é de orar para que haja paz. A Babilônia era apenas uma vara, com a qual Deus estava disciplinando o seu povo. A disciplina é diferente de castigo. Olha o entendimento aqui do que o pastor Vanderlei coloca. A disciplinar é diferente de castigar. Lembra que antigamente nas escolas tinha um castigo. Se a pessoa não conseguia aprender aquele ensinamento, eles eram levados para o canto e ali era praticamente castigado. Hoje não, graças a Deus, a disciplina é a matéria, é o ensinamento que ele deve aprender. Os exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Irmão, quando nós estamos no local, devemos extrair o máximo para que nós absorver o máximo de ensinamento daquela área, daquela religião, daquela cultura, daquele modo de viver. E com certeza os hebreus, os judeus conseguiram trazer ensinamento para eles, na medicina, na cultura, na arte. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendesse a lidar com os negócios, com o comércio. E até hoje os judeus são bons nessa área do comércio, de fazer negociata, né? Nós temos visto aí. E chegaria o tempo do retorno, então levaria com ele a experiência adquirida. Olha só. Agora uma pergunta para os nossos dias. O que nós temos aprendido nesse tempo de distanciamento, nessa pandemia? Será que você, como crente em Jesus, tem valorizado de estar com os irmãos na igreja? Será que você parou para pensar que algum irmão esteja na sua casa agora no isolamento e que você não deu um telefonema, não ligou, não falou? E como que você quer estar junto com os irmãos, congregando-se? Já parou para pensar que a comunhão entre a igreja é importantíssima? O que você tem aprendido nessa pandemia? Valorizar as coisas que Deus tem dado de bom, o ar que respiramos, e muitas coisas você poderia colocar aí e escrever o que nós precisamos de melhor. Será que tem aprendido alguma coisa com esse ensinamento de Deus? Devemos valorizar cada instante da nossa vida. As pessoas que partiram, será que nós valorizamos as pessoas? Ou foi somente algo a mais? Devemos repensar o que nós temos aprendido nessa pandemia. Deus está preparando seu povo para um novo tempo. Quando investimos na vida espiritual, olha só, conseguiu vencer o medo de afirmar como Neemias, um dos exilados. O homem como eu fugiria. Neemias, vamos ler esse texto aqui, irmão, para a gente ter um entendimento melhor, né? Algumas coisas do profeta de Neemias. Neemias.
Eu separei aqui. Diz assim: porém eu disse, o homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva, de maneira alguma entrarei. O contexto dessa história de Neemias aqui, irmãos, é que ele estava retornando do exilado, como Deus prometeu, né? E que lá tinha um povo que foi um ajuntamento, que foi da rebelião, alguns foram transportados e outros voltaram lá para a terra, foram mandados para a terra para ocupar aquela terra. Houve uma mistura de gente, mas quando Neemias retorna para a edificação do templo, dos muros, e eles que invejosos queriam construir, mas não foi permitido a eles, somente o povo de Israel. E eles começaram a estimular a Neemias. Mas Neemias, corajosamente, ele na verdade, eles queriam assassinar Neemias aqui. Que Neemias fosse ao encontro dele, mas ele fala assim, um homem como eu fugiria? Não. Então, irmão, no momento de crise, não devemos fugir da nossa responsabilidade como crente. Não importa a situação que temos vivido, aprendamos com a circunstância, com os nossos erros, para não mais repeti-lo. E tiremos o melhor de cada situação. Levantemos e nos firmemos de pé. Esse é o conselho do nosso pastor, né? Pastor Vanderlei, que não devemos repetir os erros. Com certeza, nós, nessa pandemia, nesse distanciamento, vamos ter muito que falar depois que tudo isso passar. E qual é o ensinamento que nós poderemos passar para as futuras gerações, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Segundo ponto. Então nós falamos no primeiro ponto sobre a certeza que motiva o investimento no presente. Agora o segundo ponto. A certeza que previne contra aos proclamadores de mensagens falidas. Ó, desde o mensagens falidas. Fake news. Interessante que já tinha fake news, irmão. O pastor coloca aqui, fake news, né? São divulgadas. Nós vamos ver isso aí, irmão, lá em Gênesis 3, de 4 a 6. Olha só. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, desde aqui, né, nós já aprendemos que foi uma verdadeira fake news que o inimigo das nossas almas fez. Mas, em parte, ele falou uma meia verdade. E hoje nós conhecemos um pouco do bem e do mal. Todo mundo sabe o que é o bem e sabe o que é o mal. O tentador sabia que a proposta feita ao primeiro casal não funcionaria. Não deu certo para ele. E que for expulso da presença de Deus, né? Essa é a raiva dele, que ele tem de nós. Que nós temos a capacidade de estar na presença de Deus. Ele não, foi banido. Assim como não deu para as vítimas da sua falsa mensagem. Nós, né, fomos vítimas. Está em Gênesis 3, 23 e 24. Vamos ler aqui. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ali começou a nossa peregrinação dessa terra aqui, que nós venceremos com Cristo, se assim lhe permitir.
Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônio, as reações agressivas contrárias ao profeta e à profecia foram imediatas. Quando Jeremias profetizou ali, irmãos, houve uma reação dos falsos profetas. Em nossos dias também tem muitos falsos profetas, profetizando coisas que Deus não diz e nunca falou pela boca deles. Mas a rebeldia é contra Deus. Vamos ver aqui, irmão, em Jeremias 19, de 3 a 8. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porque me deixaram e profanaram esse lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram. Nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá encheram a este lugar de sangue de inocentes, para edificarem altos de Baal, para queimar os seus filhos e holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém. E neste lugar os farei cair a espada diante dos seus inimigos pela mão dos que buscam a vida deles. E darei seus cadáveres por pasto às aves do céu, aos animais da terra. E porei essa cidade em espanto, e aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Deus está trazendo ali esse ensinamento, porque eles deixaram o compromisso de Deus, adoraram outros deuses, passavam seus filhos e oferecia ao Deus Baal em fogueiras, queimava, cometendo assim abominações a Deus, coisa que Deus nunca pediu, mas por desviar da verdade, eles fizeram isso no seu coração. E Deus estava trazendo ali ensinamento sobre eles. Também no capítulo 20, de 1 a 5, e Pazur, filho de Imer, o sacerdote, havia sido nomeado presidente da casa do Senhor. Ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. E feriu Pazur o profeta Jeremias e meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Mizabibe. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e eles cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos verão todo Judá. Entregarei na mão do Senhor, na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. Então, irmãos, esse Pazur que se tornou presidente lá na casa do Senhor, ele feriu o profeta. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo, dizendo que era bem assim conforme o dito do profeta. Então eles questionaram a profecia do profeta, do homem de Deus. Como proclamadores de mensagens falidas, destaco Ananias, Jeremias 28. Vamos lá, dar um passeio aqui, Jeremias 28.
1-4, que diz assim: sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completo, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que desde esse lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, Ananias e o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Então, irmãos, o profeta Jeremias já estava falando ali o que o Senhor ia falar. Então, Deus tinha uma promessa que iria trazer aqueles que recebeu a devida punição. Jeremias 28, 15 a 17. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra esse ano, e morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então aqui é uma prova que Ananias tinha profetizado e não aconteceu a profecia. Aquilo foi como rebeldia, porque ele falou uma coisa que não se cumpriu. E também Acabe, Zedequias e Semaia. Isso está em 29, 21. Então diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaia, de Zedequias, filho de Maaseia, que vos profetizo falsamente em meu nome, e eis que eu entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles o ferirá diante dos vossos olhos. Então, irmãos, houve uma confirmação aqui da profecia de Jeremias, falando o que Deus não tinha falado nada para eles, mas eles profetizaram. Então, são palavras falsas, palavras falidas, ou fake news, como o pastor tem mencionado aqui, né? Mensagens falsas. E também está em 31, e o Senhor acerca de Semaia, Elamita, Semais, que profetizou: e eu não os enviei, vos fez confiar em mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei Semaias, Elamita e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que ele de fazer ao meu povo, diz o Senhor. Portanto, falou em rebeldia contra o Senhor. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. É atraente, agradável, cheio de aparente esperança, mas não passa desse lado, veneno para a alma e deformação para a fé. Além disso, ele tira a fé do que está crendo. Então, Jeremias, ele fala assim: Jeremias 23, 32, que diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Ele faz o povo errar. Ele comete rebeldia contra o Senhor. Pois eu não os enviei, neles dei ordem, não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus, anunciado pelo profeta.
Quanto a esses, a recomendação foi: não deis ouvido. Nesse tempo de distanciamento, irmão, é necessário nós estar com os ouvidos bem aguçados para ouvir a voz de Deus. Os irmãos lembram de Samuel, quando ouviu, pensavam que era Eli que estava chamando. Só foi entender na terceira vez. Nós devemos ter contato com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e devemos permanecer fiéis nos contratos com a palavra de Deus, ouvindo somente a Deus. O povo precisava aprender e ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e a certeza do amanhã. Em Colossenses 2,6, vamos dar um passeio aqui. Colossenses 2,6. Até marquei aqui, né? 6 a 8, que diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Ó, o ensinamento, como recebemos do Senhor Jesus Cristo, assim também andamos nele, arraigados, firmados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o de Cristo, porque o de Cristo são eternos, rudimentos são fracos, preceitos do homem e tradições são perecíveis. Permanecemos no que fomos ensinados, de acordo com a palavra. Para não sermos enganados, devorados pelo lobo vestido de ovelha. Mateus 7,5. Mateus 7,5. Para a palavra, né? 7,5. Hipócrita. 7,15, aliás. 7,15. Acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Deveriam ter cuidado com falsos ensinamentos. Pelos contadores de sonhos, mensageiro irresponsável. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã. Só existe uma forma para se proteger desses falsificadores da palavra: o conhecimento suficiente da eterna palavra de Deus. Nós vencemos, irmão, o mal através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra. Prosseguimos em conhecer a Cristo. O meu povo perece por falta de conhecimento, porque não estudo a palavra de Deus. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Deus está mandando. Examinar as escrituras porque cuidar de ter elas a vida eterna. Então, a Bíblia é um mapa a ser descoberto. Então devemos examinar a escritura e permanecer nela. Conhecimento suficiente eterno da palavra de Deus. Façamos com os bereanos, confirmando todas as coisas da palavra para ver se estavam conforme em Atos 17, 11. Vamos parar aqui. Vamos ler Atos 17, 11. Atos. Diz assim: ora, estes foram os mais nobres dos que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se as coisas eram assim. Viu, irmão, a importância de estudar a palavra? Nós não estudamos a palavra como nós estivéssemos lendo um livro, não. Ela contém a vida. Ela nos dá a direção. Ela é a bússola para que nós encontremos. E os bereanos, irmão, olha só, o texto fala que eles foram mais nobres dos que lá de os Tessalônicas, lá na cidade de Tessalônica. Então, deram mais vazão ao Evangelho, examinando minuciosamente, procurando entender o que estava sendo colocado ali para eles. Então, é necessário que nós estudemos a palavra. O meio pela qual nós estudamos é através desse estudo que nós estamos tendo aqui, repartindo com os irmãos os conhecimentos, muitos pequenos, mas que nós possamos entender através do estudo temático, sistemático também, da palavra de Deus. Assim sendo, permanecemos firmes na lealdade ao Senhor e à sua palavra. Como que nós conhecemos a Cristo? Através da palavra dele, dos ensinamentos dele. Mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, ele sabe o que diz porque diz. Verdadeiramente, ele sabe que eu e você precisamos ouvir. Então, é através de Cristo que nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus. Terceiro ponto, irmãos. Certeza que conscientiza e nós firmamos no Deus da promessa. Está baseado em Jeremias. Vamos aqui voltar aqui novamente. Jeremias 29. (10 e 11), que diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus afirma o propósito que ele tem para cada um de nós, para o seu povo, para a igreja. Deus garantiu ao seu povo que conduziria ao retorno à sua terra. Passaria 70 anos, irmãos. E seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar. A guerra absorvida pela paz, a tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade. A terra estranha substituída pela terra de origem, as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia. Glória a Deus, né? Como bem afirmou o poeta sacro de um dos hinos mais belos do nosso inário, Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Podemos crer nesse Deus de promessa, promessa que vale para nós. Cremos nas promessas de Deus, pois ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Número 23, (19). Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, e ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Isso aqui foi a respeito quando o profeta Balaão, Deus não é homem para que se minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e ele não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, irmãos, Deus não é homem para mentir. Sabemos que
naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada. Mas havia também aqueles que necessitavam de ouvir que, embora em terra estranha, não estaria sozinhos. Salmo 145, 145, (18 e 19), que diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e salvará. Vamos ler de novo? Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. E ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e salvará. Então nossa garantia é que Deus está perto de nós. E Ele ouve a nossa oração. E ele fala aqui, o autor fala, não estariam sozinhos. Na verdade, irmão, na abertura das últimas missões nacionais, tem um que fala assim, não estamos sós. Na verdade, irmão, nós não estamos sós. Não estamos sozinhos nesse mundo. Mas o Senhor está conosco. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e velaria sobre a sua palavra e para cumpri-la. Uma da recomendação de Deus aqui foi, logo no primeiro capítulo, que a gente falamos que para que eles orassem pelo aquele lugar, não foi isso? Era a colocação de Deus que ele orasse para que houvesse paz. Orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz. Mas ele confirma que ele o ouviria. Então devemos orar porque Deus ouve a nossa oração e a sua palavra para cumprir. Os que edificam a sua vida, firmados nas promessas do Senhor, nunca terão seus sonhos frustrados. Tem um hino que fala assim, os sonhos de Deus jamais se envelhecem. Então, irmãos, sabemos que os sonhos de Deus que Ele tem para nós não são frustrados. Deus via a angústia do seu povo. Estamos certos que sim. O objetivo era disciplinar e não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus ama e corrige aquele a quem ama. Deus se diz ao seu povo, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de levá-los de volta à pátria. Quando a saudade de casa apertar ou se sentir desamparado, lembre-se, há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Nós esperamos essa pátria amada, a nova Jerusalém. Então, irmãos, estejamos preparados que Deus vai cumprir a sua promessa. A nossa casa celestial. Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado, andando por caminhos tortuosos, alguma vez distante do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos, e como tais somos herdeiros, e as suas promessas, de suas promessas. Quem viveu e sobreviveu à Babilônia pode ver a promessa cumprida. Esdras 1, de 1 a 3. Vamos ler esse texto também. Esdras, né? De 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu dos reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Interessante, irmãos, que Deus, até aqui, usa as pessoas de fora para falar com o povo. E ele usou o rei da Pérsia, que se tornou o rei Ciro, o rei da Pérsia, que se tornou o império mais tarde, e usou para disciplinar aquela nação, mas Deus não deixou ficar no cativo para sempre. Trouxe de volta. Assim Deus faz conosco. Quando em nossa vida tudo parece impossível, lembremos da promessa do Senhor, pois ele disse: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Jeremias 29, 11. Fiquemos com esse versículo-chave que nos dá esperança nessa quarentena. Estamos terminando esse trimestre, irmão. Lições maravilhosas extraídas do coração de Deus para que suportemos esse momento difícil. E só a palavra de Deus e oração podemos estar conectados com Deus e esperançosos pelo novo raiar de um novo dia. Para pensar e agir em tempo de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas da vida, manter a esperança, assumir um novo compromisso com o Senhor. O momento está difícil? Não desanime. Não se deixe levar por mensagem falida. Nem se esconda da vida. Viva normalmente. Procure retirar o melhor de cada situação. Terceiro ponto. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Mas até para sobrevivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, força e fé, a fim de reconstruir os muros caídos, templos destruídos, edificar casa, arar, semear a terra para as novas colheitas. Continuamos, Senhor, firmes e fortes no caminho do Senhor, que breve o Senhor nos falará ao nosso coração e dias vindouros virão. Fique na presença do nosso Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a todos nós, que nos dê força, fé suficiente para suportarmos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse trimestre, finalizando com essa lição maravilhosa, a certeza do amanhã. E a certeza do amanhã só da presença de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe vida a nós através da sua vida, nos dando a esperança de um novo dia, de um alvorecer de uma nova manhã. Obrigado, Senhor, graças te damos, rendemos louvores ao teu santo e bendito nome, porque tu, Senhor, faz-nos crer e nos traz a verdadeira palavra, que nós possamos crer, porque o Senhor não é o homem para que minta aos nossos corações. Por isso, Deus, tu és o Deus que responde à oração do aflito, do necessitado, do cansado. E o Senhor não está longe, o Senhor está perto e ouve a nossa oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido compaixão. Ainda que nós sejamos pecadores, Senhor, mas arrependidos, Senhor, do pecado que cometemos. Pai, perdoa-nos
Dê-nos a liberdade para falar contigo. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Que possamos permanecer firmes, fortes, Deus, na sua presença. Em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dessas lições, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?